Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados, feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligado que está no ar o HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Agora nós vamos para o mundo jurídico e vamos falar do assunto envolvendo castração e situação jurídica. E nada melhor que o melhor advogado dos pets de Abaetetuba, que é o nosso convidado especial para vir falar sobre este assunto, Dr. Malariel. Doutor, muito obrigada por você estar com a gente mais uma vez no programa HVA na TV, trazendo aqui todas as informações do mundo jurídico aí, que pode ajudar os tutores a entender melhor o que pode, o que não pode, o que é lei, o que não é lei e os direitos dos pets que eles têm. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, né, pelo espaço, né, ter a oportunidade de poder esclarecer, né, algumas dúvidas, prestar algumas informações relativas, né, essa convivência e as consequências jurídicas, né, que hoje em dia existe da gente conviver com os animais, né, para a gente poder estar podendo ter essa convivência de uma forma mais pacífica possível, harmoniosa e benéfica, né? Doutor, dia 28 o HVA vai estar realizando aí uma ação de castração. A gente acabou de falar com a doutora Letícia aí. Ela veio trazer aqui para os nossos telespectadores, tirando dúvidas, esclarecendo todas as informações que eles poderiam saber sobre castração. E continuando sobre esse assunto agora com o senhor, eu queria fazer uma pergunta que é do nosso telespectador. Eu sou obrigado a castrar o meu pet? Não tem nenhuma lei, né, não tem nenhum tipo legal, né, nenhuma norma que obrigue o cidadão, o indivíduo a castrar seu animal, né. O que leva à castração, na verdade, é até uma forma de prevenção, né, das vezes de não ter um descontrole, né, populacional canino, da pessoa não abandonar o cachorro. Meu cachorro não é castrado. Aí vai ter um custo elevado, né, de nascer filhotes, de cuidar, e às vezes algum fato as pessoas começam a abandonar esses cachorros, né, não dão um tratamento adequado, e isso vai fazer com que ocorra elas até na questão criminal, né, delas podem estar cometendo crime de maltrato, pode vir a ser denunciada. Tem gente que já cria, né, os cachorros para venda, né, que é uma prática que ela tem que ser adequada, né, às normas que tem, mas do fato de a pessoa, no indivíduo, não tem nenhuma lei que obrigue ele a castrar o seu animal. Ou seja, não tem uma lei que obrigue, mas quando a gente batendo papo aí com a doutora Letícia, conversando nos bastidores, a gente estava entendendo que a importância, né? O doutor, é importante ele entender que é importante ele castrar o animal dele, ainda mais aqueles que vivem em vulnerabilidade, para evitar superlotação e o risco ali de cometer um crime por maus tratos, que muitas vezes a pessoa não entende que uma má alimentação para o pet pode configurar um crime de maus tratos, um ambiente inadequado pode configurar um crime de maus tratos, um abandono pode configurar um crime de maus tratos. Então, para evitar isso, é importante, né, doutor, o tutor já pensar aí numa castração, não que seja obrigado. Castração a domicílio por pessoas que não é profissional. Já teve casos, boatos que a gente já ouviu, em que tutores tiveram problemas e complicações com seus pets, autorizando castrações a domicílio, ainda mais com pessoas que nem profissionais eram. Doutor, esse ato é configurado maus tratos para o pet? Sim, com certeza. O fato do animal não estar com uma pessoa, né, habilitado, médico veterinário, né, não estar numa clínica ou no hospital veterinário fazendo esse procedimento, ele já vai ter correndo certo risco, porque, né, como a questão veterinária, risco de contaminação, então está colocando em risco, né,
a própria saúde do animal. Inclusive teve uma decisão, um caso judicial agora muito interessante nesse sentido, que foi um pet que ele entrou contra a sua tutora, né, sua ex-tutora, eles separaram, ela ficou com o tutor, só que a tutora tinha realizado uma castração caseira nesse animal. E isso, além de resultar, de certa forma, resultou um dano à saúde do animal, ele entrou na cação onde ele processou ela por danos morais. Ou seja, a tutora mandou realizar um procedimento em casa no animal que não podia, e aí ela com o esposo se separaram e ele processou ela. Sim, no caso o cachorro estava já em duas guardas, né? As duas pessoas, dois tutores tinham a guarda. Só que um tutor, né, ele realizou essa cirurgia caseira, sem o consentimento e o conhecimento do outro. Então, o que foi um caso até inovador, né, para a justiça, que o animal ele foi o autor da ação, né? O judiciário considerou o animal mesmo como autor da ação contra a dona. Entendendo para o pessoal, não que o animal tenha ido falar, né, doutor? Não, ele assinou lá com a patinha dele. Agora com a identidade, né, ele foi lá como um coautor, o autor da ação, né, que são inovações no judiciário nesse sentido, né, nesse tratamento, né, que o judiciário vem dando aos pets, né, porque esse conceito agora novo de família é multiespécie, né, desde a evolução, né, desde quando a família, no caso, uma família tradicional, pai e mãe, né? Depois a família uniparental, depois houve, né, as famílias multiparentais, e agora já tem a questão da família multiespécie, que o judiciário ele tem colocado, né, em vários tribunais do Brasil, né, eles têm colocado o cachorro como uma figura integrante da família, né, que ele tem que ter todos os seus direitos ali respeitados. Então, fica aí essa informação, né, doutor? Essa informação do risco, tanto na saúde do pet, quanto a pessoa está cometendo um crime contra o seu animal ali dentro da própria casa, ao ser induzido ou induzir ali a procedimentos que não devem ser realizados em casa. Então, além de um membro da família, até a pessoa ali pode denunciar um vizinho se estiver cometendo essa situação dentro de casa, né, doutor? Sim. E essas situações de maltrato como animais, né, como a gente sempre fala aqui, hoje em dia elas têm consequências tanto criminais como consequências administrativas, né, e consequências que se atingem até na questão relativa às relações de trabalho. Por exemplo, recente, agora teve uma lei, né, que foi sancionada agora dia 17, onde proíbe a colocação de piercings e tatuagem em animais para fins estéticos, né? Houve uma alteração da lei de crime ambiental. Então agora a pessoa que fazer isso, ela vai incorrer nesse crime. Então uma pessoa que comete esses crimes de maltrato, crime contra os animais, hoje em dia, recentemente um prefeito de uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, ele acabou por sancionar uma lei lá que proibia o emprego público, né, ou contratação de pessoas que fossem condenadas por crimes contra maltrato contra os animais. Então os animais, né, eles estão cada vez mais sendo acolhidos, né, pelo judiciário, tendo uma resposta, né, fazendo de certa forma o que está escrito na Constituição, né, do meio ambiente, da vida harmônica, né, dos não maus tratos. Então cada vez mais o judiciário vem punindo as pessoas que estão cometendo esses crimes, e de uma forma às vezes cada vez mais uma punição mais severa. Não que a gente veja, uma coisa que a gente praticamente quase não, na verdade eu nunca vi um pet tatuado aqui em Abaetetuba. Eu acredito que a gente não tenha essa situação assim desses crimes, mas tem lugares aqui para fora do estado que para eles ali é algo até comum, né? Eles mandarem tatuar os pets, pince. Mas o que a gente vê que é muito comum aqui é a mutilação, que é o corte da orelha do pet. Sim. Que também é um crime. Sim, é um crime, né, ambiental, né? A pessoa que comete esses crimes, caso ela venha a ser denunciada, ela vai responder, né? Se um animal ali, ele for castrado sem autorização, como aconteceu com essa tutora aí que mandou castrar sem autorização do outro que também tinha guarda, que acabou sendo processada, e nesse caso,
e a pessoa manda, o pet dela é castrado sem autorização dela, o que ela tem que fazer nesse caso? Olha, é um caso que a gente tem que avaliar assim, a situação, né? Por exemplo, quem está com a guarda daquele cachorro e levou para fazer esse procedimento, nesse procedimento, ele vai ser o responsável ali por aquele ato. Então ali vai caber uma ação civil, né, de reparação de dano, né, como a gente fala do lucro cessante, do que a pessoa poderia vir a ganhar ali com aquele cachorro. Ou então eu tenho um sonho de dar um cachorro desse para minha mãe, né, o cachorro ia cruzar, eu queria dar um filho do cachorro para minha mãe ou para alguém. Então ali já vai ter até uma violência, né, um dano moral, né, que a pessoa ali está atrapalhando o plano de vida de uma pessoa. A gente tem esses direitos garantidos, né, de poder planejar nossa vida. Então é uma situação que vai avaliar muito qual foi as situações, né, ali para poder dar uma resposta mais objetiva, né, dependendo da situação. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Hoje trouxemos aqui a doutora Letícia, que vai estar falando pra gente, tirando dúvida de alguns telespectadores que entraram em contato sobre animais idosos, as doenças que acometem esses animais. E convidamos aqui nada mais, nada menos que a nossa doutora, que sempre está com a gente aqui no programa, tirando dúvida, falando os assuntos relacionados à saúde dos nossos pets. Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda, como sempre, no nosso programa HVA na TV. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo na HVA, respondendo a dúvida aí do pessoal. Doutora, hoje nós vamos falar de um assunto que é falar sobre a idade do pet, dos pets idosos. A gente recebeu várias mensagens dos nossos telespectadores aí com dúvidas sobre a idade dos seus pets. Com quantos anos, qual a idade, como reconhecer que meu pet já está ali numa idade avançada? Então, a idade do pet, ela equivale mais ou menos de 5 a 7 anos de uma vida humana. Muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Só que também difere muitas vezes a raça e o porte do animal. Animais que têm um porte muito grande, que são animais ali que tem um corpo que exige mais, vamos dizer assim, de todos os sistemas do animal, com os 7, 8 anos a gente já começa a perceber alguns sinais ali que ele está entrando na fase idosa, e ele também chega na fase geriátrica muito rápido, um animal de porte grande. Então tudo isso varia. Para você saber se o seu animal é idoso, se atente à raça e ao porte do animal, pesquise, e aí você vai saber se o seu animal já está na fase idosa. Mas, dando assim um conceito geral, a partir dos 7 anos ali até os 12 anos, o animal já está iniciando na vida, na fase idosa da vida dele. Então, a partir dessa idade, a partir de 7 anos, dependendo da raça, do porte desse animal, eu já posso considerar que eu estou ali com um idoso em casa. Sim. E outra dúvida que sempre vem surgindo ali as perguntas é os problemas de saúde que esses idosos acabam tendo. Então, tem muitos pets, muitos tutores ali que se queixam dos problemas que vêm aparecendo. Meu pet não tinha esse problema, agora ele já tem. Isso é da idade, doutora? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto dos problemas de saúde decorrente da idade. Então, a idade predispõe várias doenças, né? Basicamente,
em todos os sistemas do animal. Sistema neurológico, no sistema locomotor, no sistema gastrointestinal, a gente vê ali pequenas mudanças, até grandes mudanças também. Se o seu animal está apresentando ali uma artrite, uma artrose, já tem 11, 12 anos, nada mais do que o esperado, fazer o tratamento com o seu animal e assim você vai conseguir dar mais qualidade de vida a ele. O sistema neurológico também, ele é bastante afetado, a gente pode ter ali a síndrome da disfunção cognitiva, que acontece em muitos cães. Qual é essa síndrome, doutora, que a gente vê a síndrome da disfunção neurológica? Como é que eu sei que meu pet está com essa síndrome em casa? Bom, primeiramente é diferenciar, sempre eu repito aqui no programa, né? Diferenciar de doenças sistêmicas, levar ao médico veterinário para fazer exames complementares. Se você tem um pet idoso e notou ele irritado, notou que ele não está ali com aquele comportamento normal que ele tinha antes na idade mais jovem, né? Se ele está latindo pro nada, latindo para a parede, se assustando do nada, tendo ali um comportamento estranho, você já pode fazer ali um exame de eletrocardiograma no seu animal, junto com todos os outros exames complementares para descartar as doenças sistêmicas, e aí sim o médico veterinário vai avaliar e aplicar uma terapia para dar qualidade de vida para o seu animal. Além desses sinais, doutora, que a senhora mencionou aí, tem mais outros sinais que a gente pode identificar na síndrome desse pet? Sim, essa síndrome se assemelha muito ao Alzheimer, que a gente tem nos humanos, né? Então é muito comum você observar que o seu pet esqueceu comandos que antes já eram bem definidos ali na cabeça dele. Então, não reconhece o próprio dono? Não reconhece, ou então ele sempre fazia xixi no lugar certinho. Ele passa a fazer xixi em lugares que ele nunca fez antes. Então o pet também pode ter aquele descontrole dos esfíncteres, né? Aquela incontinência urinária, às vezes se defecar do nada. Então esses são alguns sinais também que você pode estar observando que o seu animal tem um probleminha neurológico. Isso a gente fala de cães e gatos também, doutora? Cães e gatos também. O gato é muito comum que ele pare de se lamber, por exemplo. É um sintoma muito marcante ali da idade avançada do gato. Ele começa a parar de se lamber, a parar de fazer a higienização dele, porque ele já está ali com o sistema cognitivo dele mais bagunçadinho. Doutora, como o nosso telespectador que tem um pet já no caminho de ser idoso ou já é idoso, ele deve se comportar no tratamento? Tem uma diferenciação de um animal pequeno, novato, novo, para um animal idoso? Como tratá-lo? Tem uma diferenciação nesse tratamento? Se atentar muito ao cão idoso, não bagunçar muito a rotina dele, por exemplo, não trocar móveis de lugares, sempre manter um enriquecimento ambiental para o seu pet, para que ele se sinta seguro. E uma dica muito valiosa é a paciência, porque no caso, por exemplo, da disfunção cognitiva, ela não tem cura. O seu animal, ele vai definhar assim como um ser humano. Que aí quando a gente tem um idoso humano, a gente tem a paciência de dar todo aquele suporte ali e entender pelo que ele está passando. E com o animal da mesma forma. Ele pode ali estacionar na degeneração que ele está sofrendo neuronal, só que é muito difícil a gente avançar muito já nessa fase e fazer ele ter a mesma cognição que ele tinha quando ele era jovem. Então é entender que ele vai apresentar esses sintomas e que você vai ter que lidar com eles, enriquecendo o seu ambiente, fazendo a rotina certinha no médico veterinário, fazendo a alimentação dele da forma correta, e assim você vai dar qualidade de vida, prolongando ali mais uns aninhos para o seu pet ficar com você. É também muito importante, doutora, antes do tutor sair dando o diagnóstico que o animal dele está com a síndrome cognitiva ali, passar com o médico, porque pode haver uma confusão entre perda de visão e perda cognitiva, né? Sim, muito importante. Às vezes até a perda da audição também, que o animal fica um pouco desequilibrado, também pode lhe confundir com os sintomas neuronais. Então é muito importante passar no médico veterinário e averiguar o que está acontecendo, né?
porque nem sempre pode ser a síndrome. Pode estar... Não, nem sempre. Assim como a síndrome também tem ali algumas semelhanças com doenças cardiológicas, às vezes com epilepsia, então nem é sempre bom dar aquela diferenciada. Sempre buscar aí essa assistência médica, Sim, né, para dar esse acompanhamento, e até mesmo um cão idoso tem ali as suas cautelas de alimentação, né, doutora, porque a gente sabe que não tem mais aquela absorção de nutrientes que nem quando é um animal idoso, novato, né? e também até pelo próprio aparelho bucal, que já é ali um aparelho bucal de um cão idoso, que é diferente de um cão novo, ele não tem mais ali aquela mesma dentição para prender o alimento como antes, então a gente deve mudar para alimentos mais pastosos, às vezes até apostar na alimentação natural, que é uma boa saída, que também deixa o seu animal com enriquecimento ambiental, porque é uma brincadeira que ele gosta. E são essas dicas assim que você pode estar empregando para fazer o seu animal sempre estar ativo, né? Levar para fazer atividade física? Fazer atividade física. Essa questão da alimentação natural é muito bacana, porque a gente também tem várias brincadeiras, né, que podem ser feitas com os pets, como o comedouro divertido, que vai estimular bastante ali a cognição do animal idoso. Então, doutora, percebeu aquela desorientação ali do pet, vê que ele não está legal, qual é a dica que a senhora dá? Trazer para o HVA sempre, até se você não sabe a idade do seu pet e quer saber, traz para o médico veterinário avaliar. Acontece muito de animal resgatado, ninguém sabe a idade, aí traz aqui e a gente dá uma aproximação. É isso, você acompanhou aqui a doutora Letícia falando sobre a idade do pet, os problemas de saúde e como você providenciar a solução, que é trazendo até o médico veterinário, para ele poder te orientar melhor de como cuidar, e os pets sabendo que, claro, como um ser humano, eles têm ali as suas limitações e que precisam de cuidado e assistência maior. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Hoje nós vamos falar um assunto muito legal, que é sobre a rotina clínica e os exames laboratoriais com a doutora Cristina. Hoje a doutora está aqui com a gente no programa HVA na TV para falar sobre esta importância de consultar com a rotina, na rotina clínica do paciente, fazer os exames. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente aqui no programa, para tirar dúvida dos nossos telespectadores que estão nos assistindo agora e vão aprender um pouquinho mais sobre essa importância da consulta e dos exames. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Cristina, sou médica veterinária, trabalho na rotina clínica, trabalho aqui no HVA e no Saúde Pet, em Cametá, e é um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto importante. Doutora, hoje nós vamos falar sobre a importância da consulta e, junto com a consulta, esses exames, que é tão importante. Que o médico veterinário aí, ele precisa ter uma noção ali dos parâmetros fisiológicos desse paciente com quem ele está lidando. Fale um pouco mais para a gente sobre essa importância de consultar e acompanhá-lo já com os exames. Para a gente, médico veterinário, é de suma importância ter um conhecimento geral daquele paciente. Então não é somente a consulta clínica, é o hemograma, o bioquímico, exames laboratoriais. Então é um conjunto de fatores que a gente precisa saber daquele animal. Então o exame físico do animal é importante muito, né? Lá a gente vai ver os parâmetros e tudo mais. Mas é através do
dos exames laboratoriais e exames de rotina que a gente vai ver o que realmente está acontecendo no organismo daquele animal. Doutora, a gente vê muitas vezes a pessoa, ela quer fazer tipo a consulta. Eu quero só a consulta. Ela tem uma noção ali, uma ideia talvez, de que na consulta o médico ele vai fechar aquele diagnóstico só na consulta sem precisar desses exames. A consulta ela é um exame físico, mas fale um pouco pra gente aqui, que os nossos telespectadores precisam saber que não é só o exame físico. Né? Para os tutores que estão aí assistindo, não é tão simples, né? Por exemplo, o animal ele está prostrado, ele está com dificuldade respiratória, ele está com as mucosas alteradas, né, do olho, da boca. A gente consegue ter uma base do que possa ser. Mas é o exame, é o hemograma, é o bioquímico, por exemplo, que vai nos mostrar o que de fato está acontecendo. Está acontecendo uma diminuição dos leucócitos, está acontecendo uma diminuição das plaquetas, e aí a gente já vai associar com outras coisas da rotina, justamente para ter esse diagnóstico preciso. Doutora, quando é identificada essas alterações aqui no parâmetro dos exames, do hemograma, por exemplo, aqui ele vai te dar uma noção do que pode estar acontecendo, mas mesmo assim, apenas com um hemograma ou com um bioquímico, você não consegue só fechar ali totalmente um diagnóstico. Exatamente, isso é verdade, a gente vê constantemente na rotina isso acontecendo. Na sua grande maioria, nós médicos veterinários, a gente consegue entender, diagnosticar e tudo mais. Mas tem aqueles casos que, por mais que a gente faça o hemograma bioquímico, exame laboratorial, os testes, a gente não consegue chegar numa solução. E esses casos, eles são difíceis, né? Requer um trabalho do médico veterinário e requer a paciência do tutor. Porque pode demorar para vir esse diagnóstico? Pode. E aí a gente vai ter que complementar com outras coisas. E essa importância da clínica e de uma consulta, uma rotina, sem ter que esperar aí o animal primeiro adoecer para depois vir, é muito importante também para um diagnóstico ali de uma doença que está camuflada, está escondida, né? Isso. A gente prega bastante isso no HVA, né? A gente sempre fala, traga o seu animal antes que ele piore, né? Porque fica até ruim para nós resolvermos o problema dele. Então, traga para a gente fazer. O seu animal não está apresentando nada, mas traga para fazer uma consulta de rotina para a gente ver se ele realmente está bem. Porque o que acontece? Às vezes os animais eles estão com algumas alterações, mas eles não apresentam sintomas. E nessa rotina clínica a gente consegue observar antes de eles terem uma piora significativa. Que é um dos maiores problemas que a gente mais encontra na veterinária, é que o animal, quando ele já chega pra gente, ele já chega num quadro de piora para tentar resolver. E, consequentemente, claro, é um paciente que você não conhece o histórico dele, já solicitar exame, causando às vezes muitos estresses nos tutores, incompreensão de que há necessidade de solicitar esses exames, não só os laboratoriais, como os testes, também as imagens, né, que são super importantes. Diagnóstico, raio-x, imagem de ultrassom, sim. Doutora, quais os prognósticos, diagnósticos que a gente pode ter usando apenas os parâmetros do hemograma para a gente poder identificar um problema comum de saúde? Olha, uma coisa que é muito comum nos animais é a anemia, né? Então, a anemia que pode ser causada por diversos fatores, mas o animal que tem uma anemia lá no hemograma tem uma alteração significativa das plaquetas, uma diminuição das plaquetas, uma diminuição das células vermelhas, que são eritrócitos. Mas, por exemplo, a gente geralmente não usa somente hemograma e bioquímico. Então, por exemplo, a parvovirose, né, um vírus que afeta muitos animais aí. Quando a parvovirose acomete os cães, esses cães eles têm uma característica muito certa de que pode ser a parvovirose. Por exemplo, animais que têm gastroenterite, que é a diarreia com sangue, né, popularmente conhecida, é muito característico da parvovirose. E no exame, no hemograma, no bioquímico, tem alterações que
coincide com essas alterações físicas, mais o teste de parvovirose que a gente faz. Então a gente associa outro, por exemplo, a leptospirose, a leishmaniose. Então tem alterações que nós médicos veterinários, quando a gente observa, a gente já tem uma base, a gente já tem uma suspeita certa do que possa ser. Então são doenças que geralmente são entre aspas, fáceis de identificar nas alterações de hemograma e bioquímico. Porém, não é um diagnóstico definitivo, né? Isso. Doutora, caso um paciente esteja com leptospirose, só com o exame do hemograma a gente consegue identificar o hemograma e o bioquímico? Não, como eu falei, são complementares. A gente faz, nesse caso, a sorologia, um teste, a gente vai ver outros meios para diagnosticar. Então, geralmente, a gente vai para a sorologia, para a gente descartar se é ou não. E a leishmaniose, doutora, também? A sorologia, o teste rápido também. Aqui a gente tem vários testes rápidos. Tem um teste de parvo, sinomose, tem um teste de FIV e FeLV para gatos. E, inclusive, a FIV, por exemplo, eu costumo dizer que é como se fosse a AIDS humana. Ela deprime muito o sistema imunológico dos gatos. Então, o gato ele vai adoecendo por outras doenças. Uma gripezinha, o gato ele já está lá adoecendo. Então, o sistema imunológico fica muito baixo. E esse sistema imunológico a gente consegue identificar nos exames onde está tendo as alterações. É importante esse diagnóstico para tratar o que de fato está causando os demais problemas. Exatamente. É muito comum a gente ver, às vezes, um tutor de animal, ele fica estressado quando o médico na clínica não dá o diagnóstico sem exame, né, doutor? Sim. Porque, como a gente falou, esses exames eles não vêm com a conclusão lá, se o animal está com uma hemoparasitose, se o animal está com tal doença. Não, é o conjunto de fatores que a gente vai analisar lá na clínica para poder diagnosticar o paciente. Doutora, é comum os tutores chegarem com o paciente, às vezes passando mal, já tendo feito as medicações em casa, até mesmo sem orientação médica. Quais alterações ali pode ser encontrada num animal como esse? Bom, animais que chegam em que o tutor deu muita medicação, eles podem apresentar uma alteração hepática, né? Pode até mesmo comprometer os rins deles. Então, por exemplo, lá no bioquímico, a gente tem essas alterações hepáticas que são traduzidas através do TGO, do TGP, que são parâmetros hepáticos. Renais a mesma coisa, a gente tem lá os parâmetros renais, a ureia, a creatinina. Doutor, é muito comum a gente receber aqui no HVA os pacientes que já vêm de uma automedicações e acaba isso prejudicando um diagnóstico, porque muitas das vezes pode estar associado com uma intoxicação ali hepática. Sim, exatamente. É bom aqui a gente falar sobre isso, porque a gente conscientiza os tutores de não medicar os seus animais sem o devido conhecimento, porque acaba que, como a senhora falou, dificulta a gente quando for interpretar os exames, quando a gente for dar um prognóstico, um diagnóstico. Então é sempre importante justamente logo trazer o seu animal, não medicá-lo, para a gente poder fazer da melhor forma possível, salvar o animal da melhor forma possível. E acontece muito até mesmo nos problemas da hemoparasitose, que fica ali por muito tempo, camuflada. Sim. E quando já chega, já está num estado bem mais crítico, né? Isso, exatamente. Esses medicamentos, eles camuflam outras doenças. Virais, bacterianas, as hemoparasitoses. Aí fica tudo mais difícil, aí fica complicado. Então é por isso a importância de não ser apenas uma consulta, né? Isso. A preocupação, eu quero apenas uma consulta, não quero Exatamente. fazer os exames. Exatamente. É importante consulta vinculado aos exames complementares. Porque aí consegue ter um diagnóstico mais rápido, preciso e um tratamento eficiente, né? Exatamente. É isso, você acompanhou a doutora Cristina falando aqui da importância dos exames na clínica do paciente, que não é só consultar, gente. Precisamos colocar na cabeça que o médico veterinário, sempre falo, ele não tem uma visão de raio-x. Exatamente. Já teve casos no HVA que a gente recebeu, onde o paciente teve um trauma e o tutor
se estressou porque o médico não sabia informar se o animal teve ou não uma fratura. Como o médico vai saber se teve uma fratura se ele não olhar um raio-x? Exatamente. É que nem tem aquela outra situação que é comum nos gatos com a infecção do trato urinário. Sim. Então, às vezes, o tutor ele chega aqui e já aconteceu inúmeros casos onde o tutor ele vem procurar pela cirurgia de remoção de cálculo sem ter feito um raio-x ou um ultrassom, mas pelo fato do animal dele estar obstruído, então ele acha que aquilo é eles dizem uma pedra que está ali dentro obstruindo. Uhum. E vai fazer ultrassom, não é nada daquilo. Então, a importância desses exames, né? Sim. Então, na clínica, nesse acompanhamento, porque você conhece o paciente e consegue tratar ele com mais segurança. Exatamente. Então, até mesmo ter aí o tutor tem que ter aquele cuidado, porque ao ele ficar pulando, como diz o ditado, de um galho no outro, ele acaba comprometendo também um diagnóstico e um tratamento, né? Isso. Porque cada veterinário tem a sua conduta. Isso. Então, tem veterinários que tratam um paciente, mas não solicitam os exames. Sim. E tem que aqui no HVA a gente trabalha dessa forma. Precisa ter todos os exames, ter um diagnóstico, para então... Aqui a gente trabalha de forma completa, né? Que tem todo o aparato, tudo que o animal precisa. Para poder fechar esse diagnóstico e fazer o tratamento correto. Exatamente. Isso aí, pessoal. Você acompanhou aqui a entrevista com a doutora Cristina, falando dessa importância. Então fica a dica, doutora, que a senhora diz para o nosso telespectador aí sobre essa dica aí. A importância de sempre vir com o seu animal fazer a consulta de rotina, aceitar que quando o médico veterinário fala que é necessário fazer um hemograma, fazer um bioquímico, um teste rápido, qualquer exame que seja necessário para que eu ajude você, nós médicos veterinários podemos ajudar o seu animal e você ajudar o seu animal também, né? Para que o seu animal ele tenha um tratamento de qualidade, um diagnóstico certo, para que a gente consiga salvar o paciente, né? Salvar o seu animal. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Hoje nós estamos aqui no IFPA para apresentar o Labicam do Instituto. Nós vamos conhecer aqui esse criadouro maravilhoso. E quem vai apresentar para a gente é o professor Ângelo. A gente agradece a oportunidade. Bem, eu me chamo Ângelo, eu sou aluno de Biologia da UFRA UAB. Mas a minha formação técnica, eu venho da turma de técnico em agricultura 2012, técnico em pesca 2015, com o Instituto. E de lá para cá eu vim atuando nesse espaço de pesquisa com o manejo das espécies que aqui a gente mantém com fins científicos. Qual a finalidade de toda essa pesquisa? Aqui ela tem várias finalidades. A principal aqui é a mantença de espécies da nossa região em cativeiro, né, para conhecer, de modo geral, a importância que tem de preservar essas espécies regionais, trabalhar a educação ambiental com nossa base, né, do município. A gente está agora em período de COP30, essa importância que tem, e a pesquisa científica, onde os alunos de graduação eles vêm aqui e desenvolvem os seus trabalhos com uma contrapartida para a comunidade, né? Principalmente em questão de agentes contaminantes na água. Então, as nossas espécies algumas servem de bioindicadores para esses trabalhos.
Agora o professor vai apresentar para a gente as espécies que estão aqui dentro desse criadouro, né, professor? Vamos Sim. lá acompanhar ele. E explicando para a gente, né, professor? Isso. O laboratório, hoje, mantemos algumas espécies da região. Já tivemos várias espécies, mas hoje está reduzido, né? Alguns trabalhos de desenvolvimento, mas nós temos aqui poucas espécies. Nós temos tilápia, nós temos arraia, puraqué e os tralhotos. São praticamente essas espécies que o laboratório ele mantém hoje para estudos. Professor, essa aqui é a tilápia, né? Isso. Para me criar isso em casa, tem alguma burocracia? Se for na parte ornamental, né, do hobby ornamental, tranquilo. Hoje os criadores ornamentais eles têm tilápia, né, em aquário e em piscina. Se você irá criar ela para fins comercial, por exemplo, em tanques escavados, tem todo um processo que você tem que passar para ter essa criação legalizada na sua propriedade. Então, ele diz que a criação da tilápia em tanques, ela é proibida. Professor, para a gente, vou falar aqui de fins comerciais, para a gente que quer trabalhar com a tilápia para produção comercial, a gente precisa ter todo um planejamento antes. Isso, é. E algum técnico tem que assinar para poder autorizar essa criação. A gente tem o projeto, você chama o técnico da área, ele vai preparar para você um projeto, né? Seja em tanque escavado ou tanque suspenso, o licenciamento ambiental, que passa pela CEMEIA, a outorga de água, né? Seguindo os trâmites legais para que o empreendimento, de fato, ele possa ser viável e produtivo para você. Não é somente você irá cavar e jogar o peixe ali. Isso de forma produtiva. E o tempo de preparação dele para comercialização? Quanto tempo? Meses? A tilápia, você recebe ela a levino, 6 meses, 7, 8 meses você está tirando ela para venda. E isso vai depender demais em relação ao manejo. Uma alimentação adequada, uma água de qualidade, entre os fatores que irão contribuir para que ela se desenvolva bem. Professor, e esse aqui? Apresente pra gente. Aqui tem 2 espécies, professor. Aqui nós temos a raia, né? Esse aqui ele é um macho. É o único da espécie, é uma espécie que só está ela hoje aqui no nosso espaço, né? Nós tivemos perda, nós tínhamos macho, mas aí o cuidado mais apropriado a ela, mais que dedicado, porque são fatores, principalmente aqui a questão da energia, mas a gente consegue manter ele aqui ainda com a gente. Nós temos aqui o panga, né? Também é um peixe ornamental e também para piscicultura, também para consumo. Nós temos o tambaqui e a tilápia rosa. Todos os peixes que estão aqui, as espécies que estão aqui, elas são ornamental e são para consumo. Tem ambos os hobbies, né, dos criadores. Ah, e o tambaqui esse aqui, né? O tambaqui esse lá, também para consumo. Esse aqui também a gente consegue trabalhar com ele para comércio. Para comércio. Hoje, inclusive, você encontra ele em comércio da cidade ou em Belém, o filé dele em venda em bandeja. Professor, mas o tempo também aí de engorda dele para venda? Já no caso ele já vai ter um tempinho maior. Você vai pegar aí 8 meses, né? E aí tudo isso depende de um sistema onde você vai proporcionar para a espécie um ambiente que ela vai desenvolver um tamanho para abate em curto tempo. Professor, o peso mais ou menos em média dele? Esse aqui, a última vez que eu fiz a pesagem dele, esse aqui ele estava pesando 1,5 kg. Hoje já deve estar, ele tá macho. Aqui a gente tem mais uma raia, uma outra espécie, professor. Essa aqui... É diferente dessa daqui, né? Ou é a mesma? Essa aqui é a morena, essa aqui é a loira? Essa aqui é uma fêmea. Né? Esse lá é um macho e esse aqui é uma fêmea. E são da mesma espécie de arraias. É a raia de fogo que nós chamamos. Aí esse aqui eu reconheço pela cor que ele é macho, esse aqui eu reconheço pela cor que é fêmea? Não. Como é que você observa a diferença entre ambos? Se você observar aqui o macho, você tem o disco dele, né, que é o corpo dele.
Você vai ter aqui a cauda, calma aqui, depois tu come. A cauda dele. Meu Deus da coragem. Professor, e aquele espinho lá? Aí lá embaixo dele, se você observar, você não está enxergando todos os poros aqui, tá vendo? Aham. Pois é, isso aí é o clasp, que é o órgão, o genital masculino. Entendi. Então ele é um macho. E aí? Na fêmea não, na fêmea você observa aqui, você vê o disco dela, você vai ver a cauda e embaixo tem tipo um leque, tá vendo lá embaixo lá? Sim. É a cloaca, é o órgão, o feminino dela. Perfeito. Eu achei que ia identificar. Não, é diferente. Por que a cor é diferente? É que nem a loira e o moreno? Essa raia aqui, ela veio aqui aqui do município. Né? Essa raia aqui que a gente vê aqui. Já esse aqui já veio pra gente do Xingu. Pode ser influência do ambiente? Oi? Pode ser de região para região ela cor muda de cor. Isso. Entendi. Aqui também tem junto camarão? Ela não come esses camarão, não? O camarão ele foi jogado aí justamente para estimular a caça no ambiente natural. Ah, sim, entendi. Então eles vão ter esse trabalho de não perder a prática de caça. Esse que está lá, ele já está domesticado. Ele é um macho que ele veio para cá pequeno, então a gente alimenta na mão ele. Ele vem, come o alimento e vai embora. Entendi. E aqui, a gente tem o que aqui? Aqui o pintado. Aqui nós estamos com o pintado da Amazônia. Temos só 4 exemplares deles aí, né? Vem cá, pintado. Acompanhando esse desenvolvimento. Chama o... É. Né, professor? Chama eu te chamo. É. Como é que te chama eles aqui dentro, professor? Quando você quer. Na hora de que for comer, você joga a ração, ele vem próximo. Pintado, Mas cadê tu pintado? Esse lá ele ficou só nesse cantinho lá. Tinha um mais aqui também, mas aí nós tivemos uma baixa para estudo, aí teve que sair daí. E esse aí para cria, professor? Também ele é cultivado na piscicultura. Esse tempo de cultivo deles, por exemplo, na literatura, ele vai lhe dar 8 meses, 1 ano e 2 meses. Passa 1 ano e meio, isso varia o quanto tempo que você quer que esse peixe ele permaneça com você para sair para o abate. A média de peso dele do abate tá ótimo. Qual é essa média? Então, por exemplo, 1,5 kg, se você quiser tirar, você tira ele. Perfeito. Deixar que ele cresça mais, ele cresce maior, então ele vai pegar um tamanho mais avantajado. Quanto mais velho, mais pesado. E aí você... eu não faço tanto assim. Professor, vamos lá. E aqui, professor? Esse aqui já é somente ornamental. Esse é o acarajé africano. Isso aqui é para ter no aquário em casa? É, o aquário na sala. Existe hoje o que nós chamamos de aquarioterapia. Né? A pessoa ela tem um aquário ali na entrada da sala ou no quarto. É o momento que ele chega para descansar e onde observa os peixes ali nadando, entendi. Então isso acaba que desestressa. Aquele que chega estressadinho em casa, porque o negócio deu errado no trabalho. Coloca uma cara pra ele estar brincando com os peixes dele lá. Ó, pessoal, fica a dica aí. O trabalho é estressante, é comprar o aquário, né, professor? Isso. E aí vim escolher aqui uma espécie aqui que o professor cultiva aí, né? Chegou em casa, olha pro peixinho que tá lá. Esse sistema aqui agora, eu estou reativando ele para trabalhar a questão da levinagem. Entendi. Porque o trabalho também aqui, a gente trabalha com reprodução. Hoje, a espécie que está reproduzindo aqui é o apaiari, ou Oscar, né, que é esse casal aqui, que tem como o seu nome científico Astronautas ocellatus, reproduziu. Então ele reproduziu mesmo naquela espécie a mesma espécie que está lá. E aí a reprodução dele está aqui do outro lado. Se você, vamos lá olhar para você. Bora dar uma olhada lá. E aí, nesse espaço, o lado de lá são para acasalamento, onde as espécies elas irão reproduzir. Reproduziu, passamos para cá a reprodução. Se você for observar aqui, nós temos aqui os alevinos dessa espécie que está lá. Essa espécie também para produção, ela é boa? Ela é utilizada tanto para ornamental. Ela também, hoje, o trabalho dela, eles usam essa reprodução em cativeiro
no trabalho para repovoar os açudes e ali, nas bandas acima do Amazonas, ali, até mesmo no Maranhão, eles consomem. Tranquilo. Essa espécie. Só não é comum no nosso Pará, é. Para cá, para nós, por exemplo, Abaetetuba, Barcarena, Garapé-Miri, Moju, ela é muito rica para aquário. Não somente para nós, quanto também para exportação. É uma espécie que ela é exportada também no ranking ornamental. Essas folhas aí, elas são trocado diariamente ou ela... Essa parte florística aqui, né, que é utilizada aqui justamente para preparar um ambiente para ele mais próximo do ambiente natural. Entendi. Não é somente eu vou trazer a espécie para cativeiro, mas sem entender o ambiente que a espécie vive. Então aqui eu tenho aqui proporcionar o mais próximo possível do natural de forma artificial para que ela se sinta bem, forme os casais e futuramente reproduzem. Esse espaço aqui é que eu estou mexendo nele para também trabalhar um sistema de alevinagem. Entendi. Nós vamos trabalhar na questão de alevinos. Já vamos comer. Aqui nós temos uns exemplares da região, que são uns exemplares de pacu, tem jacundá, só que eles estão escondidos debaixo da telha, não vai dar para você ver ele. O pacu? Aqui, para comer? O puraqué, né, que é o peixe elétrico, que todo mundo tem medo de ver. Mas me fale sobre ele. Mas esse aqui, o interessante dele aqui é assim, o laboratório hoje trabalha com bastante visita à comunidade, não só do município de Abaetetuba, mas escolas como de outros municípios. Então, esse aqui, a gente recebeu ele aqui pequeno, então ele cresceu aqui. Então, por incrível que pareça, se eu retirar ele daí e pôr ele em uma bacia com água rasa e pedir para você tocar, ele vai passar para você uma corrente bastante baixa, que não vai ser aquele choque grande para você sofrer um dano. Porque ele cresceu aqui, então ele entende que a gente que está aqui não é ameaça para ele. Entendeu? É claro. Em um momento que se você está mexendo com ele vai estressar, ele vai aumentar a carga. Ele ainda tem isso de aumentar a carga, né? Papai, eu cresci indo com o papai para o poço e vendo ele sair gritando de dentro. No poço, por exemplo, e hoje é caso de... tem uns casos... Né, eu vi o papai cair no meio pé. Que eles no poço, ele dá mundiada na pessoa... Mas se você tiver, por exemplo, saia gritando, metade do corpo para fora da água, não é tão grande o dano. O problema é quando você está no fundo completamente, o puraqué um tamanho mais elevado, ele dá um choque. Essa corrente elétrica, ele dá uma parada cardíaca, aí você já morre afogado. Meu Deus! É por isso que no Levi... Então existe risco até de morte. No Levi tem relatos bastante de mortes através do puraqué. Não é que o puraqué matou. O cara pulou ali em um ambiente que não era para ele adentrar. O puraqué passando ali encostou nele, levou o choque e desmaiou. E aí ele morreu afogado. Com decorrência do choque elétrico. Quanto maior o puraqué, maior é a descarga? A carga? Aqui só tem uma espécie de jacundá também pequena, mas ele está escondido ali. Jacundá? Cadê jacundá? Eles não têm nome aqui, não. Não. Alguns alunos que já estagiaram aqui, eles colocam o nome, apelidozinho, mas aí eu não gravo, né? Esse trabalho de criação de peixe, tanto ele seja em um sistema maior, em um sistema em aquário, na sua casa, um fator que vai dizer se o seu peixe ele vai viver bastante tempo ou não é a qualidade da água. O segundo é a questão da energia elétrica. Se você tem um aquário, você tem uma bombinha jogando ali, a energia faltou o dia todo, automaticamente seu peixe você vai ter a perda, né? Então a gente tem esses pequenos problemas aqui para os criadores de peixe ornamental sofrem nessa questão.
Principalmente para cá, para a gente, principalmente a questão da energia. Então, para quem pretende comercializar o pescado em tanques, ele tem que primeiramente pensar sobre a qualidade da água e a energia, né? Se for em um ambiente fechado, se é só ornamental, e aí entre as espécies, por exemplo, tem espécie que ela não é tão exigente, né, de oxigenação. Se for um ambiente maior, você consegue manter a espécie ali. No entanto, a circulação de água ela é importante para manter essa água limpa. Ela oxigena e mantém essa água limpa. Imagine assim, você tem um espaço na sua casa de peixe ornamental para venda. O seu peixe ele não é exigente tanto ao oxigênio, mas aí alguém chega à sua casa e olha o seu espaço, a sua água está uma água com uma aparência suja. A pessoa não vai querer comprar um peixe, porque se a água está suja, o peixe não está de boa qualidade. Então é importante esse cuidado, a limpeza da água, a limpeza do aquário, o pH, a temperatura. E principalmente no inverno, esse período agora, o amazônico nosso, né? O que os criadores enfrentam assim, uma grande luta, como perda às vezes, é o que nós chamamos de doença dos pontinhos brancos, que é o biquit. São os pontinhos que aparecem no corpo do peixe, e aí, se não tratar logo, morre tudo, você perde. Em aquário, seja tanque. Então, ainda tem ainda Assim, o cuidado que você tem com o seu gatinho, o cuidado que você tem com o seu cachorro, com medicamento, tudo, afins, o mesmo trabalho você tem com o seu peixe. Eu conheço criadores que trabalham com peixe ornamental, que eles têm aquário de água doce, que são aquário jumbo, que nós chamamos, que é esse tamanho aqui. E nós temos o pessoal que tem o hobby de cultivar o aquário marinho. Esse gasta mais ainda. Então, não é só que eu vou criar o peixe, tem um custo. O aquário não é tão caro. O cuidado para que esse peixe ele fique com aparência de um ambiente bom para ele que deixa caro. Eu costumo dizer que é um vício. Quando você começa a criar um aquário pequeno, depois ele vai para um aquário maior, e aí criar um peixinho ornamental, um beta, um outro um aquário pequeno, é utilizado hoje, por exemplo, para criança. Né? Aquela que está ali na sala, ela está olhando, e é um ambiente que deixa o espaço da sua casa bonito, mas também ele requer cuidado, não é somente você criar. E aí tem tantos criadores em aquário quanto em lago. O professor Augusto, que é o gestor aqui do espaço, na casa dele ele tem um lago, né? Tem as casas, então ele tem um lago imenso lá de peixe na casa dele, na sala da casa dele. Tirando o lago, ele tem um aquário que é maior que esse que ele mandou fazer. Então tem os gostos. Para mim tá bom só um aquário menor. Não, eu quero maior, e aí vai investimento também, né? Entendi. O camarão aqui nosso, regional. O trabalho aqui é trabalhar a engorda desse camarão em cativeiro. Uma aluna da Biologia 2024, a Mirella, iniciou esse trabalho. Então esse cultivo dela, com uma outra espécie de peixe, ela vai trabalhar com o tambaqui. Então ela vai criar ele em consórcio. A ideia é ela conseguir, com 6 meses, uma engorda para esse camarão positivo. Então, alcançando essa parte que é positiva, a gente entende e passa para a comunidade que é possível sim. Você engordar o nosso camarão em cativeiro, para que na entre safra dele, no ambiente natural, você tenha ele em cativeiro. E até mesmo para tirar esse excesso de pesca que tem sobre o camarão. Então, aqui ele está passando pela fase de engorda. Essa reprodução aqui já é o camarão se reproduzindo ou foi colocado? Na verdade é somente engorda. Esse camarão ele é coletado nas ilhas. Entendi. O ribeirinho, que é um parceiro nosso aqui da ilha Tabatinga, ele retira as fêmeas, ele devolve elas ovadas para o ambiente natural. Para cá ele traz só os machos,
seja adulto ou juvenil, e aqui a gente mantém a engorda. E esses aqui são as pirararas, né, professor? Isso. Me apresente elas aqui dentro de cativeria, é bom para comercialização elas, professor? Ela é criada para aquário e ela é vendida também para comércio, né? Hoje aqui ela está para estudo, entender esse comportamento, a reprodução e afins. No espaço, no tanque ao lado, nós chamamos o tambaqui, que é o trabalho que a menina ela trabalha com camarão. Para cá o tambaqui, né? Essa engorda, né? Uhum. Tá para cá. E no... Ali. Aí tu anda para lá. Aí no último aqui é um pequeno lago ornamental também, que tá também com exemplares do apaiari, do Oscar. Aqui os peixinhos estão só curtindo a vida. E aí a ideia do trabalho aqui é tentar... A gente pode pescar e levar para casa? Também não. É estimular para eles do ambiente mais próximo do real para eles. Então a gente monta esse sistema aí com lago, bem para que eles fiquem à vontade para reproduzir. Professor, a gente já conheceu esse belo trabalho aqui, a importância que ele tem aqui para a manutenção, o conhecimento de novas espécies ou das espécies que já existem, como você explicou para a gente aqui. O que o senhor tem a dizer para o nosso telespectador que está com vontade de criar uma orientação que você queira dar, que é tão importante para poder, então, ter, seja em casa, seja para comercialização? Bem, para quem inicia criar, né, o espaço aqui ele é aberto, né, se quiser visitar, a gente recebe. E trabalhamos já, né, com um espaço aberto à comunidade, às escolas do município, estradas, centro e ilhas, também do município vizinho. Então, é uma dúvida, algo que preocupou, uma dica, é só passar aqui com a gente, que a gente recebe, orienta, né, instrui para que você crie o seu peixe, para que ele possa ter uma vida longa com você. Porque a pergunta que a gente escuta mais é: o peixe ele vive quanto tempo? Aí depende. Do quê? De vários fatores que vão influenciar com que esse peixe ele dure na sua casa mais ou menos. Professor, eu quero agradecer de coração você permitir o nosso programa HVA na TV vir conhecer esse espaço, por você trazer para a gente tanta informação, conhecimento, que, claro, o tempo é muito curto para você ensinar tudo o que a gente realmente precisa aprender sobre os peixes, mas eu quero agradecer por você ter aberto esse espaço na sua agenda e ter nos ensinado e a gente ter mostrado aqui esse trabalho lindo que a instituição vem realizando. Eu também agradeço, né, a oportunidade, né, o espaço, como eu disse, ele é aberto, né, ele não é só um espaço que atua os alunos de biologia, ele também, o campus tem curso de pesca e agricultura, que também recebe, também de meio ambiente, mas também ele é um espaço disciplinar, né, onde a gente atua também não só com esse manejo, mas também com a educação ambiental, que é importante hoje para a nossa região. Então ele é um trabalho bastante dinâmico, que é aberto o espaço, outra vez com um tempo mais longo, né, a gente recebe também vocês de braços abertos. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Quero aqui deixar meu muito obrigado e dizer para vocês, mandem mais vídeos,
perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, perguntar, manda para o nosso programa. Nosso contato está na tela aí. Venha participar com a gente do programa, é tão importante, principalmente agora esse quadro novo que a gente tem, Lar Doce Pet, muito legal. Você que quer expor, mostrar aí a vivência do dia a dia do seu pet, só entrar em contato com a gente no programa, que a nossa direção vai estar indo até você para poder combinar com você uma data legal para poder fazer essas gravações. Quero aqui deixar o meu muito obrigada a todos e um beijo da Marcione para você com seu pet.